Entrando na nossa edição TAVcast e hoje, nada mais nada menos que grande Gabriel Carrara, grande amigo, parceiro, né? E vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês e hoje vamos ter um assunto bem interessante para vocês nesse TAVcast. Na verdade é uma honra, né, estar aqui do lado. Eu estou vice-presidente do Cresci, licenciado, né, corretor de imóveis, tokenizador, avaliador, escritor. Exatamente, tá dando uma olhada aqui. Comunicador, né? A gente participa aí também de podcast, participa de rádio e palestrante, né? Mas a gente se inspira muito com pessoas como você, Marcos, que fez aí uma trajetória e com certeza faz com que a gente que está no mercado se inspirar e seguir o caminho, né? E um orgulho, né, de a gente estar no mercado que é tão pujante, que é Pissarras, né? Sabe que Pissarras, eu não sei se eu já te contei isso, eu venho para cá desde 86 que eu venho para cá. Então eu conheci Pissarras com os barquinhos dos pescadores ali parado, né? A gente viu a transformação que realmente foi Pissarras. E com certeza eu acho que o grande puxador disso foi o mercado imobiliário, né? Eu acho que ele que transformou e vai continuar transformando aí Pissarras, transformando sim numa nova balneário, né? Exatamente. Tu vê, 86, tu tem muita história, né, cara? Porque tanto hoje como ontem, como há 5 anos atrás, 10 anos atrás, o Balneário Pissarras, ele está num boom, ele está num crescimento assim constante, né? E temos espaço para isso, né? E sem contar que temos espaço para isso ainda, eu queria ter essa visão em 86, mas talvez em 86 a gente não estava preparado para isso, né? A gente está tão focado na vida, no crescimento, desenvolvimento. E tu vê que 5 anos que aqui estou, eu já vi uma diferença muito grande, né? Porque nós estamos aqui num local de oportunidades, né? Então, pensa da seguinte forma, todo mundo quer estar no litoral, né? Todo mundo quer estar próximo do mar, todo mundo entendeu que viver próximo do mar, principalmente hoje nós somos privilegiados com sol, com temperaturas, né? Próximo a... E eu acho que a grande vantagem de Pissarras é estar muito próximo da maior cidade do estado, que é Joinville, né? Esse é o grande diferencial. Eu conheço diversas pessoas que têm a família morando aqui, e o cara atua em Joinville, né? Porque é muito próximo, né? As pessoas que já moraram em cidades grandes, né? São Paulo, nessas metrópoles, é muito costumeiro você morar nas cidades interior. Então, por exemplo, o cara trabalha em São Paulo, mas ele mora em Jundiaí, mora em Indaiatuba, que é muito mais longe do que é aqui, né? Mas muito mais longe, muito mais trânsito, né? Eu brinco com meus amigos paulistas, né? Eu falo assim, aqui é gostoso você até ficar preso no trânsito, porque aqui eu fico olhando pro mar, né? Algumas situações que muitas vezes o cliente fala, pô, Marco, qual a distância do mar, né? Até uma linha de raciocínio. Pensa da seguinte forma, hoje 800 metros, 1000 metros do mar, para muitos se torna longe, mas qual é uma das grandes vantagens? Muitas vezes o cliente está sem acesso ao mar, estou falando de 150, 400, 500 quilômetros do mar, né? Então aqui nós temos para todos os tipos, e todos os valores também, né? Sim, Gabriel? com certeza. E gosto, né? Sim. Porque tem gente que não gosta de estar perto do mar, né? Gosta de estar um pouco mais retirado e tá tudo certo, né? Depende do gosto de cada cliente. Né? Tem um cliente que quer aquele frente mar, olhando para o mar, né? Tem outros que não, que já preferem não estar ali na frente, preferem estar mais reservado. Então, pensando da seguinte forma, Gabriel, nós somos corretores, né? Tu teve uma experiência de ser vice-presidente do Cresce, está licenciado, foi presidente, né? Assumiu a presidência do Cresce, né? Hoje a 11ª região, né? Isso. No Brasil é a 11ª, né? Isso. Me diga uma coisa aqui, para nossos clientes que estão pensando em comprar, que estão fazendo investimento, e até mesmo pela tua experiência, porque tu conviveu ali, vendo cenários de toda Santa Catarina, dificuldades, problemas em geral. Muitas vezes eu consigo enxergar local, Joinville, Balneário Pissarras, mas tu viu assim, tu viu em matéria nacional, né? Marcão, eu posso falar assim, eu tenho duas trajetórias que combinam muito isso que você fala. Primeiro porque eu fui um cara que já morei em Florianópolis, já morei em São José, Balneário Camboriú, Itajaí, Joinville, Rio dos Cedros, Garuva. Então eu posso dizer assim, eu conheço Santa Catarina e fora isso, esses últimos 4, 5 anos eu rodei o estado todo e vi o crescimento do que é Santa Catarina e aonde a gente ainda tem muita pujança para crescer. Balneário Pissarras com certeza é esse mercado. Aqui a gente tem espaço para desenvolver, quer dizer, o cara que quiser trazer a empresa dele para cá, ele consegue trazer. O cara que está pensando em trazer a família, dá para trazer, porque aqui é um ambiente de família, né? Exatamente. E principalmente o cara que quer investir
E diante disso, Marcos, tem um novo movimento que está acontecendo, que é a tokenização imobiliária, né? É um produto novo, diferenciado, onde a gente fala sobre contratos inteligentes. Qual que é o grande diferencial? Hoje, quando a gente vai vender para o estrangeiro, Marcos, você é um cara que faz essa operação, você tem que mandar o contrato em inglês para a pessoa ler. Para ele trazer esse dinheiro, a gente tem que achar uma casa de câmbio para trazer esse dinheiro para cá. Quer dizer, essa operação demora às vezes 1 mês, 2 meses, 3 meses para a gente conseguir terminar de concretizar. Com um smart contrato, eu consigo fazer essa operação em 5 minutos. Por quê? Porque ele é um contrato programado. O cara vai ler o contrato em inglês, você vai ler o contrato em português. Ambos assinam contratos em tempo real e o dinheiro já é depositado. Eu já tenho um API plugado nele que vai fazer a transferência, vai trazer esse dinheiro de dólar para real em 5 minutos. Caraca! Então, qual que é a grande vantagem da tokenização? Ele vai trazer velocidade. E eu sei que você é um cara que gosta de velocidade. Sim. Ele vai trazer velocidade para a negociação. Por quê? Porque ele não é um contrato digitalizado. Não, ele é um contrato programado. Ele vai tomar ações, vamos pensar em inteligência artificial, ele vai tomar ações para aquilo que eu pré-determinei. Então, eu pré-determinei que a partir do momento que assinar, o dinheiro sai daqui e já paga o vendedor e já paga os corretores direto. Você deve ser um cara que você tem bastante experiência, Sim. que já deve ter ficado lá no cartório. Sim. O cliente pagou o outro, né? Primeiro que você deve ter passado aquela situação assim, eu só assino a hora que ele pagar e eu só pago a hora que ele assinar. Sim, né? Não, sim, é corriqueiro, né? Principalmente quando os clientes não têm o som de fora, né? Vivem em outros mundos. E não estão acostumados a fazer essa operação. Exatamente. Com a tokenização não tem esse problema. Né? O dinheiro só é transferido a partir do momento que assina, né? E a operação ela só tem validade a partir do momento que é recebido. Ela funciona em conjunto, essa operação. Né? E o outro diferencial, ok, um pagou o outro, falta pagar quem? O corretor de imóveis. Exatamente. Na tokenização não tem esse problema. O corretor já recebe na hora. Então, ela vem para dar agilidade, dar segurança jurídica, porque esses contratos ficam em blockchain, que é o mesmo sistema de criptomoedas, quer dizer... Então, para nós conversar, para você, muitas vezes ali que está nos escutando, ela pergunta, pô, Marcos, o que é blockchain? O que é tokenização? O que acontece? É lógico que tudo existe um processo para isso, é fácil de entender, não é para ficar tão complexo. Vamos pensar da seguinte forma, eu estava com o Guga Stocco em 2022, né? Ele falou que o projeto da vida dele foi aprovar o primeiro banco digital, tá? Certo. E a segunda meta dele que ele tinha era mudar o registro, porque para nós hoje o registro imóvel, né? O registro imóvel em si, um cartório, existe todo ainda algo arcaico, é um trâmite, né? Então, quando ele me falou isso, eu fiquei muito animado, porque o que acontece? Como a gente vive isso diariamente, a gente vê que os cartórios, principalmente registro imóvel, existe algo que a gente pode... existe tecnologia, que é o blockchain. Modernizar. Mas daí a gente conversando ali, tu falou da seguinte forma, Marcos, não começa dessa forma, começa porque é algo muito interessante, porque hoje nós compramos um imóvel na planta, vamos supor, da Roga. Isso. Então, nós estamos falando de 3 anos de contrato. Então, isso que vai facilitar, para ficar claro para as pessoas que estão em casa entender e compreender, né? O que isso vai acelerar? Vai facilitar, por quê? Porque a partir do momento que eu tenho ele na internet, vamos dizer assim, na forma digital, eu não tenho que ir até o cartório para registrar, né? O contrato ele já vai ser registrado online, vamos colocar isso assim, né? Então, esse contrato vai ter validade jurídica a mesma do que a pessoa indo no cartório. Que é hoje os DocSign da vida, né? Hoje você não vai mais assinar, reconhecer firma em cartório, você assina digital, GovBR. A tokenização, ela já traz isso embutida nela. Essa é a primeira garantia. E vai ser validado com blockchain, é isso? Com blockchain. O que é blockchain para a gente entender, né? Importante. Hoje, os cartórios armazenam as informações deles num único local. Quando a gente fala de blockchain, essa informação ela está armazenada em diversos locais. Quer dizer, não existe risco de um computador estragar e você perder as informações. Então, esse é o grande universo. E o blockchain, ele tem uma proteção, onde ninguém consegue entrar lá se não tiver a chave de autorização, que é que funciona as criptomoedas, né? Por isso que elas são tão seguras no mundo. São várias bases que validam, né? Que validam a variação. Exatamente. Mas é interessante você olhar no Google o que é o blockchain, porque é um assunto que vai estar no dia a dia e cada vez mais é uma informação que vocês precisam entender. Talvez aqui a gente não vai
te falar minuciosamente como seria o processo. Mas é uma coisa que já está acontecendo, não é? Já está acontecendo, a gente já tem operação acontecendo em Santa Catarina com algumas construtoras, já temos em São Paulo, já temos no Pará, né? Eu tive reunião com uma construtora do Pará que 100% da operação dele é feita através de contratos, de smart contratos, né? De forma dinâmica, quer dizer, o cara de São Paulo está comprando lá no Pará, entrando no aplicativo de forma simples, fácil e rápida e principalmente segura, dando garantia segura. Porque eu vou dar um exemplo de segurança, né? Hoje, quando a gente compra um apartamento, a gente pode correr o risco, né? Se não for uma construtora séria, se você não estiver fazendo negócio com um corretor de imóveis, ele pode estar vendendo o mesmo apartamento para mais de uma pessoa. Exatamente, por isso que nós temos um registro imóvel hoje que dá garantia no registro lá. No registro. Que a gente vai fazer atualizado. O blockchain, só para ficar prático, como que a gente Só que antes rodar? de chegar no registro, o contrato de compra e venda pode acontecer isso. No blockchain, ele não tem esse risco. Aquele apartamento é dele, não tem como o outro cara vender a mesma unidade. A mesma unidade. Então, quer dizer, eu trago segurança para o comprador, trago segurança para o vendedor e trago segurança para o corretor de imóveis. Né? E aí eu vou só provocar e não vou abrir muito, é uma operação que a gente pode fazer com mais de uma pessoa. Que esse é o legal do token, é a fração. Puta. O token. Eu sou investidor, daí a gente tem um grupo de 5 amigos que é investidor. A gente compra, e diferente do que a gente tem hoje, onde as pessoas compram e ficam amarradas no mesmo contrato, na tokenização as pessoas não ficam amarradas. Se amanhã depois falar, Marcão, eu quero vender o meu, eu posso colocar como opção lá no contrato que obrigatoriamente eu tenho que oferecer para os meus sócios, ou não. Pode dizer que a partir do momento que alguém queira vender, eu vendo a minha fração apenas. Mas aí entra numa coisa que eu quero perguntar para você da seguinte forma. Hoje existe um lucro muito grande também, porque existe o retrabalho das construtoras, né? Então, geralmente, elas cobram 3% para fazer o contrato da revenda, né? Isso. 4% e existe mas o mercado. Ela pode continuar fazendo isso, ela pode colocar no contrato no smart contrato que se houver uma revenda ela ganha um percentual em cima, porque o contrato ele é escrito conforme, é que nem é hoje. Né? A única diferença é que ele vai trabalhar de forma automatizada. Sabe por que eu falo, Carlos? Porque é o seguinte, muitas vezes o investidor, ele está comprando um imóvel, ele pensa na compra da revenda. E eles não pensam lá na frente no momento da venda, tá? Então é uma coisa que... Isso que é legal, porque na hora que a gente for tokenizar, é importante olhar esses detalhes. E daí entra o papel de quem? Do corretor de imóveis. Que o corretor só quer pensar... Queria que não fosse assim, né? Mas muitas vezes só pensa naquela venda, não na venda futura. Ô, Carrara, me diga uma coisa aqui. Como presidente, como vice-presidente licenciado do Cresce, pela experiência que você fez, aqui nós temos pessoas que investem, pessoas que estão querendo investir, pessoas que estão querendo vir morar aqui no litoral de Santa Catarina. Qual é a sua dica que você vai dar, pela sua autoridade, pela sua visão do mercado imobiliário, aonde que eles podem fazer, começar uma negociação segura? Porque, nós tivemos muitos problemas com construtoras na Santa Catarina, né? Tivemos muitas, né? Isso é importante também, porque muita gente só fala o que é bom e as pessoas, né, não entendem como que está o mercado, né? Primeira coisa, nós estamos num ano bom de compra. Sim. Essa é a primeira dica que eu dou. Então, quem é comprador, quem é investidor, esse é o ano para comprar. Sim. Segundo, olha o histórico com quem que você está comprando. Quem que é o corretor? Busque, né? Aqui nós estamos do lado de uma lenda aqui do mercado imobiliário, tem histórico, e é isso que a gente tem que fazer. Buscar quem está no mercado, busque o nome, a gente tem o número do Cresci, entra lá no Cresci, verifica se o cara está ativo, se não está, né? Procure... tem o Cresci, né? Se tem o Cresci, porque assim, se der alguma coisa errada, você tem uma entidade por trás que vai poder te proteger. Se você não fizer negócio com o corretor de imóveis, meu amigo, o risco é muito grande. E não existe mágica, né? Não existe mágica. Não tem. Se alguém está te oferecendo, e às vezes eu olho anúncio e pessoas me procuram, falam, Gabriel, um imóvel na praia vai dar tanto, uma entradinha pequena e pagar... Não existe, não caia nesse conto. E compre, entre no site da imobiliária, verifique, não faça essas compras audaciosas por rede social, verifique com quem que você está comprando. Essa é a dica que eu dou, né? Não custa às vezes um telefonema entender quem que é o cara, peça o número do Cresci, né? E principalmente olhe se é uma imobiliária, aonde ela está estabelecida. Sim. Aqui o Marcos está estabelecido, está no local, tem histórico, é isso que dá credibilidade na hora
da pessoa comprar com ele. E outra coisa muito importante é a seguinte forma, se o negócio for muito bom e não tem incorporação, pede para o corretor comprar então, e você não compra. Porque o que acontece? A incorporação te dá segurança de realmente, de fato, se tiver qualquer discussão, aquele imóvel está preparado para qualquer discussão. Então a incorporação é a base, né? É a fonte da segurança. Então, não invista sem ter a incorporação, toda a legalidade, porque tendo incorporação, o imóvel tem alvará, tem projeto, está no nome da construtora e assim por diante, é um processo, uma negociação clara. É muito importante isso estar na sua lista de compra, comprando, claro, com um corretor de imóveis. Ele foi aceito, né? Eu sempre falo, quando a gente fala de incorporação, quer dizer, ele foi aceito pelos órgãos regulares de que aquele empreendimento pode acontecer. Qualquer coisa antes disso, não pode. É dúvida, né? É dúvida. E na dúvida você perde dinheiro. Então não existe milagre, tá? A conta fecha automaticamente. Marco, mas aquela construtora tem história, é boa. Só que é o seguinte, eu já vi muitas construtoras muito boas quebrar, entendeu? Então por isso que eu falo da seguinte forma, faça o correto, porque quando você compra um imóvel é para ter um investimento e um lucro, não tem um risco. E você perder seu capital, não cometa isso. Mas Gabriel, eu acho que é importante nós, né, principalmente sobre esses assuntos que a gente conversou, nós temos que estar mais profundo, porque né, tanto que é algo que vai mudar muito, revolucionar a forma de fazer a compra do imóvel, né? Com a tokenização, usando o blockchain, e vai nos ajudar muito, principalmente nós corretores de imóveis e você comprador de imóvel, né? Sim, vai dar segurança, né? A tokenização, ela obrigatoriamente vai ter que ter o corretor de imóveis. Essa é a grande diferencial dele. É obrigatório o corretor estar junto no processo para dar garantia, né? Porque o corretor é quem vai estar dando a segurança jurídica daquele processo, né? Ele vai ver se realmente a construtora existe, vai ver se realmente o empreendimento existe, vai ver se as documentações estão ok. Então, o papel do corretor, ele é fundamental, principalmente quando a gente fala nesse meio de internet, de fazer essas compras. Então, é importante a gente ter relacionado. E com certeza, Marcos, a tokenização vai revolucionar, porque você vai ter uma velocidade de vender para o cara lá fora muito grande. Você vai vender para os europeus que são loucos para comprar aqui, muito rápido, vai ser muito simples. Você vendeu o produto para ele, quer dizer, você vai ter a opção lá. Eu acho que tu tá por dentro, tu tá nesse processo. Eu acho que quanto tempo mais para nós ter isso? Como que tá esse processo Cara, a gente vai ter um evento agora em maio de 2026, que ele vai ser o maior evento sobre tokenização. Vai vir gente lá de fora, porque essa operação também já está acontecendo lá fora. E eu vou te falar que ali já vai ser um divisor de águas muito grande. Eu te falo que em 2 anos nós já vamos ver uma revolução muito grande sobre tokenização imobiliária, sobre smart contratos, contratos inteligentes, que ele vai entrar no mercado de forma muito forte. A partir desse ano, muitas construtoras já vão começar a operar com smart contrato. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem uma base de 10 mil investidores que só compram através do smart contrato. Então já está acontecendo. Já está acontecendo. Eles estão lá. O imóvel você coloca lá na plataforma e essas pessoas compram, porque eles já estão acostumados a comprar. Já é seguro, eles já entendem como é que funciona e já está acontecendo. Então a construtora que não tiver isso vai estar de fora. Né? Entrou agora, essa última entrou uma construtora lá de Florianópolis. Ela já entendeu o embalo que está. Ela vai ser a primeira construtora de Florianópolis a vender. O que vai ser? Ela vai ter um diferencial. Então, as construtoras que querem ter um diferencial, ainda mais no ano que a gente está, que é um ano bom de compra, as construtoras têm que mergulhar nisso. Se ela não mergulhar, ela vai ficar para trás e aí vai ser tarde demais. Me conta uma coisa para mim aqui, por que está licenciado? Bom. Me licenciei, pessoal. Eu recebi aí uma proposta para ser pré-candidato a deputado estadual. Que legal. Muito porque o mercado imobiliário tem muitas dores. E esses anos aí que eu vim circulando, eu fui escutando os corretores de todo o estado, não só corretor, mas como mercado imobiliário, comprador, vendedor. A gente tem muita dor aí sobre TBI, que é o imposto de transmissão na hora da venda. Por conta da reforma tributária, a gente vai ter um problemaço sobre isso. E a gente precisa de pessoas que saibam, entendam dessa dor. Né? E eu posso falar que eu entendo porque realmente eu fiquei trabalhando nisso, vim trazendo soluções para alguns municípios. Ajudei o município de Criciúma que estava com uma dor lá, conversamos com o juiz, conversamos com o prefeito. Lá no oeste do estado também fizemos. Aqui em cima, em Joinville, também viemos conversar com a prefeitura para ajudar a ajustar.
com os cartórios, né? Estamos conversando com os cartórios para ajustar aí as taxas, porque cada vez as taxas aumentam, né? E aí o custo da operação de venda às vezes acaba ficando caro. Então o meu papel é esse, né? É ajudar o cidadão a poder comprar a sua casa própria, a pessoa a comprar o seu imóvel e que esse custo não seja um custo pesado, que ele seja um custo viável, né? É isso que ele tem que ser. Itapema, tem algum município aqui que está mexendo no ITBI, que agora sobe de um Itapema está fazendo exatamente isso. Ele está fazendo um diferencial de valor para a pessoa que está entrando lá, que é o primeiro imóvel, ele está dando desconto para atrair. Itapema escutou a gente foi lá, conversou com eles e a prefeitura está entendendo essa pegada. Que legal. Assim, eu acompanho a reforma tributária, Marcos, esses últimos 2 anos e meio. E eu posso te dizer assim, as prefeituras ainda não entenderam a dor que elas vão ter. A prefeitura vai sobreviver de TBI e IPTU. Então a prefeitura que não entender e não andar de braços dados com o mercado imobiliário, sinto lhe informar, mas ela não estará com dinheiro em caixa. Porque o dinheiro da prestação de serviço, com os novos impostos, vai tudo lá para Brasília e vai voltar com colherzinha. Então as prefeituras têm que sentar com o mercado imobiliário, tem que atrair para que as pessoas venham para as cidades, porque senão, amigo, prefeitura não vai ter dinheiro. Eu vou dar um caso assim bem clássico para a gente entender. Tem uma cidade chamada Urubici. Urubici, aqui próximo. É uma cidade que tem uma movimentação turística muito grande, porém, todos os empreendimentos ficam na área rural. O que acontece? A prefeitura não tem dinheiro. É uma prefeitura pobre. Olha só. Então, se a prefeitura não conseguir entender esse mecanismo para ele ter rentabilidade, para ele poder fazer obra, desenvolver, ela vai acabar quebrando. Eu vejo assim, é importante até mesmo, até nós trazer para Balneário Pissarros essa visão, porque muitas vezes é a seguinte forma, nós somos corretores lá atrás, lembra o tempo de contrato? Então o contrato colocava embaixo da galinha porque era muito caro fazer a escritura, fazer o registro, porque era 2%. Aqui em Pissarros é 3%, como outros lugares são 3%, 2%, né, por cento. O que acontece? Quando existe um preço, né, é difícil falar o que é justo para um governo, né? Mas quando o governo incentiva, né, a legalizar, ok? O que acontece? O governo ganha muito com isso. Por quê? Porque até mesmo os investidores. Hoje, Balneário Pissarros é 3%, Penha é 3% o ITBI. Agora imagine se, né, pega esse modelo que está sendo aplicado em Itapema e outras cidades através do Cresce, trazendo essa ideia, isso movimenta muito o mercado. Quando movimenta o mercado, quando as pessoas se legalizam, vamos supor, quantas pessoas têm contrato, né, esperando juntar o dinheiro do ITBI? Entendeu? Porque pode legalizar isso, resolver a questão. Então é algo que nós temos. Mas você sabe, Marcos... Eu não sei, se eu pergunto para você, o ITBI, né, o ITBI não faz diferença 3%, deixa um comentário ali dentro, porque o que acontece? Essa movimentação, sabe, Carrara, que faz um movimento acontecer. Sim. Até trazer uma ideia, falar com o prefeito, né, falar com o setor, né, o presidente da Câmara, e trazer ideias, porque muitas vezes a gente deixa de fazer, deixa de executar e não se movimenta sobre isso, né? Principalmente novos empreendimentos, né? Sim. Porque aquele novo empreendimento, ele está trazendo pessoas novas, está trazendo investidores novos, está trazendo energia, o cara que vai construir ali, ele vai gastar na cidade, porque, sim, né? Esse livro aqui, ó, Regularização Imobiliária... Onde encontra esse livro? Se alguém está lá, aqui, ó. Pode entrar no meu perfil, Gabriel Carrara, oficial, e lá tem o LinkedIn, né? Tem na bio lá o local. No Mercado Livre, mas no Mercado Livre tem esse livro aí, lá para vender. E eu falo exatamente sobre isso, né? A regularização ela estava indo num caminho muito bom. Por quê? Porque o tribunal liberou para que os cartórios fizessem as regularizações, né? Quer dizer, as regularizações que não tivessem discussão podem ser feitas, né? Via cartório extrajudicial, né? Então a gente estava numa caminhada muito boa. A partir do momento que aumenta as taxas, começa a dificultar. Sim, claro. Essa história que você falou, as pessoas começam a pegar o contrato de compra e venda e guardar consigo e não fazer escritura, não fazer matrícula, porque o custo fica alto, né? Exatamente. E aí é legal, vamos pular de novo, entra blockchain e o smart contrato. Sim. Então, em vez de você fazer um contrato de compra e venda e guardar na gaveta,
faça o smart contrato, ele é um contrato público, ele é um contrato seguro, ele é um contrato que todo mundo vê, que eu digo assim, que tem segurança jurídica muito melhor do que você guardar contrato Sim. na gaveta. Sim. E muito mais barato. Sim, Essa é a diferença. Por quê? Porque você não precisa você não precisa fazer escritura. Você faz o smart contrato, você já tem a segurança jurídica que você precisa. Eu fiquei em dúvida da seguinte situação, talvez você também ficou. Quando eu faço o smart contrato, esse daqui é averbado lá no registro imóvel ou não? Assim, ó, nós vamos trabalhar em duas linhas para a gente entender fácil. Imóvel novo e imóvel usado. Certo. Eu acho que fica mais fácil. O imóvel novo, normalmente, é 3 anos do lançamento para ficar pronto. Então, eu vou ter lá o smart contrato. Gabriel, terminou isso daí, o que eu faço? Eu baixo esse contrato, né? Quer dizer, eu imprimo ele e faço a verbação em cartório normal. Certo? O imóvel usado. O imóvel usado a gente ainda não está tokenizando. Ok. Tá? Por quê? Porque a gente não chegou na parte do registro. A gente só está fazendo o trabalho de contrato de compra e venda. Hoje é isso que está estabelecido. Por quê? Porque a lei da tokenização ela está sendo discutida ainda. Não está formatada. Ela está sendo discutida e é normal. Quando vem uma coisa nova, ele vai se desenhar. O que a gente tem? A gente já tem o COFES, que é a entidade máxima dos CRECES, né? Que já se posicionou favorável. Por que ele se posicionou favorável? Porque a CVM já falou o seguinte: nós não temos competência para cuidar sobre tokenização imobiliária. Quem tem competência é o COFES, porque o COFES que regulamenta o mercado imobiliário. Então, hoje está sendo montado esse triângulo. Então, hoje a gente está falando de contrato de compra e venda, transformar ele em smart contrato. Eu trago segurança jurídica, né? Então, vamos dizer assim, eu estou substituindo a escritura pelo smart contrato, certo? Você vai ser, cara, eu estou lá na frente. Não, né? ele é revolucionário. A gente vive isso no dia a dia, né? As dores, os problemas. Marcos, eu vou te falar assim, ó. Conforme eu fui entrando e fui enxergando, eu te falo que a minha cabeça é assim, a gente vai olhando o universo de oportunidades que dá para fazer. Sim. E é o que vai acontecer, não adianta a gente querer fugir. O mundo está indo para o digital e demorou para a gente estar falando sobre esse tema. Você que é um cara que é mais ligado em tecnologia do que eu acho que deve concordar de falar assim, poxa, como é que nós já não estamos fazendo isso há muito tempo? Né? Então assim, a tecnologia ela está aí, ela veio para chegar. E quem souber aproveitar, então deixa um recado aqui para construtores, investidores, procurem saber, entre lá, uma das empresas, propriedade digital, entra lá, vão saber, porque esse mercado, ele está em transformação, não é que ele vai acontecer, ele está acontecendo. E quem aproveitar, com certeza vai estar na frente. Gabriel, obrigado de coração. Estamos um tempo para trocar esse bate-papo, levar informação de ponta, né, para o nosso cliente, amigo, colega e pessoas que estão, que o foco nosso é da seguinte forma: entender como é maravilhoso viver, respirar e investir aqui no nosso litoral de Santa Catarina. Tá? Com certeza. Então, E posso falar com tranquilidade, né? Porque aqui é um dos melhores mares que tem, né? Não sou eu que estou falando. Sim, são os órgãos que 100% bandeira azul, né? O único litoral 100% bandeira azul é Barabissá. Fácil de chegar, né? Cheio de oportunidade, né? Não tem aquela história assim, não, já passou a onda. Não, aqui ainda tem muita oportunidade. E o momento, eu sempre falo, é agora, né? Não tem aquela, não, vou esperar o melhor momento. Cara, imóvel não tem melhor momento. O melhor momento é agora. Porque se eu deixar para comprar depois, eu vou me arrepender. Exatamente. Em 86, se você tivesse comprado... essa percepção, né? Apesar que eu teria 9 anos de idade, que tempo eu estava mais calculando, mas o que eu falo para você? Todo momento é um momento bom, né? E existem muitas oportunidades, como você falou muito bem aqui, esse ano é o momento de comprar, tá? Então, é o grande momento de comprar. Por quê, cara? Pensa da seguinte forma: o mercado, qualquer reação que acontece, depois da Copa do Mundo, vai entender como o Brasil não tem como dar errado. O Brasil é um lugar que a valorização está aí. Ó. Quem comprou apartamento, eu estava um cliente meu aqui, que comprou apartamento de 650 mil, hoje é 1.200.000, por 2 anos e meio. Falou, cara, nunca esperava uma valorização. Eu vou dessa. dar um exemplo. Eu tenho meu irmão, que ele é de Itajaí, se ele vai escutar, ele vai lembrar disso aí. E eu ofereci um apartamento para ele aqui em Pissarro. Veio uma construtora, que a gente conhece de Joinville, e construiu um empreendimento. O Bali Beach, da Roga. Certo. Ofereci para ele um empreendimento. Falei, pode comprar de olho fechado, que o preço tá bom. Não. Eu falei, compra. Eu tenho certeza que hoje o valor tá 4 vezes do que eu ofereci para ele e ainda estou chutando baixo.
Valorização aqui 25% ao ano, cara. Então, assim, não dá para brincar, né? O mercado ele está crescendo, o Pissarras está crescendo, né? Todo esse eixo aqui está crescendo e Pissarras é o coração, porque ele está entre Barra Velha e Penha, né? Então, o grande coração é Pissarras, porque as pessoas transitam por aqui. Então, quem tiver aqui, com certeza vai ter diferencial. Quero deixar seu comentário, vou deixar o arroba do Instagram do Carrara na descrição. Deixe seu comentário, sugere um novo tema, estamos à disposição, não esquece de curtir e comentar, é lógico. E obrigado pela oportunidade de nós levar a informação até você. Obrigado, Carrara. De nada. Tamo junto. Igualmente.